Boa noite! Estamos começando a nossa live hoje, aqui do 57 em 7, com uma pergunta, que é a seguinte: terminando agosto, tem eleições, ainda dá tempo de fazer 57 em 7? Ainda dá tempo de fazer alguma coisa para o seu negócio entrar em crescimento, o seu negócio gerar lucratividade e reinvestir e crescer e acelerar ainda mais? Então, essa é a pergunta para você, que é dono de empresa, essa pergunta que eu e minha esposa, que é minha sócia, tivemos que responder nesse fim de semana. Passamos um fim de semana sensacional em São Paulo, num evento grande na área de saúde de luxo, dentro de um programa de mentoria, do qual a clínica doutora Malu Franco, que é minha esposa, faz parte. E eu acompanhei ela e pudemos falar de gestão e desse movimento resultou alguma coisa muito interessante, que é o desafio da oportunidade. Então, tem aquela história do quando se vê um copo, né? Uns veem ele meio cheio, outros veem ele meio vazio. E desse fim de semana que nós estivemos trabalhando, eu tive trabalhando nos meus projetos, nas coisas do 57 em 7, da empresa lucrativa e sustentável, e falamos na odontologia lucrativa e sustentável, e falamos na saúde de luxo lucrativa e sustentável. Então, basicamente, a gente estava num ambiente que tinha mais ou menos 100, 100 e pouco, e algumas 120 clínicas, né? Notadamente, dessas, se for 120, assim, 95% são médicos. E daí tinha mais, né, segundo público são dentistas, que tem uns 4, e daí tinha também psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e assim por diante, mas predominantemente médicos. E o que a gente está vendo? Na área da saúde, quando a gente fala de saúde de luxo, e esse foi um tema que a gente falou bastante, não é luxo de um hotel 6 estrelas ou 5 estrelas. Luxo hoje, saúde de luxo, é wellness. O que quer dizer, então, esse luxo? Saúde de luxo é saúde personalizada, saúde com calor humano e atenção humana. Basicamente é isso. É gente para gente. Esse é o luxo. O luxo é qualidade de atendimento. Pode ter, né, etiqueta, uma coisa que certifica luxo no sentido aparente, mas é muito mais que isso. Então, saúde de luxo é alguma coisa intrínseca, que tem principalmente pilar de qualidade, previsibilidade e assim por diante. E uma das coisas que a gente olha lá no saúde de luxo, e olha aqui, olha na tua empresa, e olha e digo isso para todo mundo, que a gente precisa perder a vergonha de dizer que sua empresa é lucrativa. Por quê? Por que perder a vergonha e por que muitas vezes a gente se envergonha? Porque a gente vem do século passado, em que para eu ganhar implicava em você perder. Então a gente vem de um mundo em que para ganhar mais, alguém precisa ganhar menos. Para ganhar mais, alguém tem que perder. Isso vem até das antigas relações de trabalho, né? Pagar mal para ter maior rentabilidade. E hoje esse paradigma não funciona. Você pagar mal, você não tem produto de qualidade. Você pagar mal, você não qualifica profissionais. Se você pagar mal, você não desenvolve pessoas. Se você pagar mal, você não tem qualidade de atendimento. Então, o século XXI mudou o paradigma. O século XXI eu pego capital humano, mais capital financeiro e desenvolvo o negócio. Não tem problema nenhum o negócio ser seu, o negócio seu ser majoritário, você ter
ser dono do seu negócio e os seus colaboradores ganham bem sim, mas não são sócios, ok. Seus colaboradores ganham bem sim, mas tem participação, pode ser, tem vários modelos de negócio. Mas o importante é que no século XXI, nós estamos vivendo um paradigma de ganha-ganha. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eu tenho que ter uma empresa lucrativa. Para ter uma empresa lucrativa, então eu vou gerar a capacidade de reinvestir no desenvolvimento do capital humano e no desenvolvimento de inovação tecnológica, de instalações, de crescimento. Agora, tudo isso vai custar mais caro para o cliente? Essa é a quebra de paradigma. A segunda quebra de paradigma. A maior certeza que você precisa passar para o seu cliente, que eu preciso passar para o meu cliente, é que eu vou estar aqui amanhã, que eu não vou quebrar, que eu vou poder atendê-lo amanhã, no ano que vem, daqui 10 anos. Eu estou formando sucessores, eu estou formando equipe, nós vamos estar aqui. Eu acho triste, né, quando a gente olha Casas Bahia, está numa situação financeira difícil, foi incorporada pelo Pão de Açúcar, até aí estava tudo bem, foi vendida para o Cassino. Eu não estou criticando ninguém, eu estou dizendo o seguinte: Casas Bahia era um lugar que eu não tinha dúvida, vou comprar, eu vou na Casas Bahia, porque tem negociação, tem feed, tem entrega, tem estoque, entrega, tinha tudo de bom. E quando hoje a gente olha Casas Bahia, não é mais familiar, não é mais pessoal, não tem mais flexibilidade e está numa situação financeira complicada. Ou Americanas, né? Desandou. E a gente perdeu como consumidor. Eram estabelecimentos que agregavam ao mercado. E daí a gente tem menos alternativa. Tá bom que entraram outros modelos, mas era conveniente. Então, é importante que você passe para o teu cliente que sim, que você tem lucro, que você reinveste, que você investe no desenvolvimento de pessoas, que você investe em inovação, que você investe em tecnologia, que você investe em mentoria, ótimo, né? Você investe, você adquire conhecimento para ficar melhor. E quando você fica melhor, você oferece um serviço melhor, com mais qualidade. E ele precisa ser mais caro? Não. Ele não precisa ser mais caro. Ele pode ser mais caro se tiver mercado para isso e você conseguir configurar, isso entra no portfólio do seu produto. Ele pode ser mais barato? Pode. Ele ser mais barato quer dizer que tem menos qualidade? Não. Então o teu papel é justamente gerar confiança, gerar estabilidade, gerar segurança para toda a rede, né? Para todos os stakeholders, para fornecedor, para parceiro, para colaborador e para o cliente. A sua empresa tem que ser estrategicamente importante para a vida do seu cliente. Ele escolher você tem que fazer diferença no produto dele. Você não é apenas mais um no mercado. Você tem um diferencial, você o conhece, você oferece, mas você tem que ter um diferencial. Você tem que sair da massa comum, você tem que ser único. Da mesma forma que os seus colaboradores, ou você precisa criar condições para os seus colaboradores não enxergarem a sua empresa como qualquer alternativa de trabalho. Não, ela também é única. Estava conversando essa semana com uma profissional de muito sucesso que está aspirando já o nível, né, o C-level, né, chief level no exterior, em multinacionais, e ela estava justamente dizendo isso, da identidade, né? Ela está eventualmente trocando de empresa por uma questão de valores. Ela está trocando um salário maior por um salário menor, mas por conexão aos valores da empresa. Então, tudo isso tem
um diferencial. E o ponto que eu quero destacar aqui com você é isso. A sua empresa tem que fazer diferença para, principalmente, 2 grupos de pessoas. Para esses 2 grupos de pessoas é fundamental para o sucesso da sua empresa, para o crescimento da sua empresa, para a lucratividade da sua empresa, é fundamental que a sua empresa faça a diferença nesse grupo aqui, para os seus clientes. Você tem que ser melhor que a concorrência, você tem que saber mais do seu cliente, você tem que atender melhor teu cliente. Você tem que ser melhor para o seu cliente e você tem que mostrar para o seu cliente que sim, você está com preço dentro do mercado, você é competitivo, o seu produto é melhor, você tem lucratividade e essa lucratividade faz com que você reinvista na empresa e garanta que amanhã você vai oferecer para ele um produto ainda melhor. Você não só vai estar no mercado, você vai ter aprimorado ainda mais o seu produto, o seu serviço. O segundo grupo quer ter sustentabilidade de crescimento, quer prosperar, garante para os seus colaboradores o futuro deles. Que estrategicamente eles fazerem parte, serem colaborador na sua empresa, isso muda, impacta o futuro deles. Não só o bolso, eles vão ganhar, eles vão ter rentabilidade, eles vão ter participação de resultado, eles vão crescer, eles vão impactar o futuro. E se a tua empresa cresce, eles podem crescer juntos. Então, essa é a ideia. E se você cria esse arcabouço aqui, cliente satisfeito, cliente seguro, colaborador feliz, satisfeito e seguro, e os 2 sabem que podem contar contigo, que você tem fidelidade, não é o cliente que se fideliza, é você que se fideliza ao cliente. Você se fideliza aos valores declarados, aos valores percebidos e vai garantir o amanhã de fornecimento para ele. Você já deve ter, eu já tive inúmeras experiências, fui procurar uma empresa, cadê a empresa? Tudo saiu do mercado. Mas o que aconteceu? Saiu. Né? Às vezes a empresa é pequena, saiu do mercado, cadê ela? Não está mais lá. Puxa, e aquela empresa era maravilhosa, não está mais lá, teve um problema de sucessão, problema familiar, não sei o que aconteceu. Dá uma escaneada que você vai ver isso. Essa empresa não pode ser a sua. A sua empresa é a empresa, justamente, que a gente está ajustando aqui os parafusos para que ela entre em crescimento, que ela entre então numa nova fase de crescimento, que ela deixe a estagnação de crescimento para trás, que ela entre numa nova fase de crescimento e que essa nova fase de crescimento transborde, gere lucratividade e transborde na vida do seu cliente, na vida dos seus colaboradores e, se puder, transbordar em outros parceiros e em outros stakeholders, fornecedores, ótimo. Se puder transbordar na vida de mais gente, ótimo. E lembra sempre isso, né? Que você é parte da sua empresa. Que a tua qualidade de vida, a tua saúde, a tua capacidade de crescer, a tua conexão com a tua família, a tua conexão com seus filhos, com a família como um todo, com amigos, é importante quando a gente pensa em quê? In lifetime value return, né? Então, não é só hoje que eu preciso garantir, eu tenho que fechar as contas de 30 do mês de agosto, eu tenho que fechar as contas desse ano, eu tenho que fechar as contas desse quinquênio, eu tenho que fechar as contas para chegar lá no futuro. Então, essa combinação de pé no chão, visão de futuro, passar essa visão, né, identidade de valores, o seu cliente saber quais são os seus valores. Que fique claro, não nas palavras, mas na sua ação, qual é a missão da sua empresa. Então, quando você olha
para o futuro, o que eu quero ser, se eu pegar aqui no 57 em 7 mesmo, por que eu estou aqui? Porque eu me desafiei a trazer tudo aquilo que eu experimentei, que eu implementei, que eu ajudei grandes empresas a fazerem no offline, com consultoria, tudo que eu ensinei em MBAs no Brasil, no exterior, que eu ensinei no offline, em programas de pós-graduação, eu me desafiei a colocar isso em algo como um entregável, né? Um produto que possa ser uma consultoria mentoriada ou que possa ser uma mentoria para a pequena e média empresa. Então, o meu desafio aqui com vocês é entregar um conteúdo de qualidade que possa transformar a pequena e média empresa com um nível de consultoria muito alto, com um nível de mentoria muito alto, que eu possa andar com vocês, que eu possa pegar vocês, né, pela mão e ajudar você a realizar esse sonho de crescimento com sustentabilidade. E isso é a metodologia 57 em 7. Então isso não é uma promessa, isso é uma visão, é um sonho que se tornou um desafio, que se tornou uma visão, e que daí eu estou trazendo para a missão e estou derivando, né, em diferentes formatos de produtos. A ideia é que isso fique como legado, que eu possa formar gente dentro dessa visão, que isso possa ser um programa de MBA, que isso possa ser, mas principalmente um instrumento de ação dentro da sua empresa real, que você possa fazer, que caiba no seu bolso, que você realmente faça com alegria e satisfação. Então, é com isso aqui que nós estamos fechando a nossa live de hoje, lembrando que para começar a entender o 57 em 7 no seu negócio, a maneira mais fácil de você fazer é vai lá na bio, se inscreve, tá? Pede para você se inscrever num diagnóstico estratégico. O diagnóstico estratégico é gratuito. Eu vou trabalhar com você, pelo menos eu trabalho com um grupo de empresas, mas trabalho um a um. Eu disponibilizo aí alguns horários para a minha equipe, em que eu atendo mais ou menos em torno de meia hora, uma hora, faço uma análise junto com você, não é sozinho, eu faço junto com você uma análise dos 5 P's, dos 5 pilares do 57 em 7 no seu negócio, e a gente mostra, pelas respostas que você der, a gente mostra quais são os pilares que podem ser aceleradores do seu crescimento, quais são os pilares que estão travando o seu crescimento, e se você quiser ir mais fundo, daí você vai para uma imersão que tem um valor simbólico, mas que daí a gente realmente põe a mão na massa, trabalha 2 noites e põe a mão na massa para você sair com o seu projeto de crescimento, e daí sim, se você quiser entrar num programa de mentoria, você pode entrar. Se você participou da imersão, fez sentido para você, e você quiser entrar num programa de mentoria, daí a gente tem mentoria para 3 meses, um programa mais curto, que cabe melhor no seu bolso, que é um investimento menor, um programa de 3 meses para a gente implementar o 57 em 7, ou um programa de 1 ano, que a gente faz o primeiro ciclo de 3 meses e depois a gente faz 2 ciclos de aperfeiçoamento do 57 em 7. Enfim, tem diferentes momentos das empresas, diferentes fases de crescimento das empresas, e aquela máxima que a gente tem ouvido, se tornou popular na internet hoje, que o sucesso que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar para a próxima fase, é verdadeiro, é uma máxima da administração antiga. Isso são as curvas, a gente chama de crises de crescimento. Você cresce num primeiro momento e daí você vai se tornando ineficiente. Você precisa de novas formatações para novos desafios. E daí você vai entrar numa segunda fase de crescimento e assim vão surgindo diferentes problemas à medida que você cresce, tá? Isso é uma abordagem clássica dentro da administração, e eu vou te mostrar isso na sua empresa.
vem para o 57 em 7. Então vai lá. Você pode ir direto para a imersão, que a gente já pegar teu projeto e fazer o projeto do 57 em 7 seu ainda para esse ano, dá para fazer, tá? E você partir para implementá-lo nos próximos 3 meses, fechar o ano já voando alto. Ou, se você quiser, você pode fazer um diagnóstico junto comigo, vai ser o maior prazer, é gratuito, e decidir seguir para a fase seguinte. Um beijo no coração e uma boa semana para você.